Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. É motivo de grande alegria a gente poder estar reunido aqui hoje e estudando sobre um tema que ele é tão precioso, tão poderoso para a nossa vida, para a vida de todos os servos de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu fazer um teste aqui. Ok. E o nosso tema que a gente vai continuar estudando é missões. Missões. A prioridade de Deus. Certo? A gente vai estar estudando o capítulo 2 do livro Perspectivas. Certo? Esse capítulo ele foi feito pelo reverendo Russell Shedd. Certo? E a gente vai poder se debruçar um pouco sobre missões. E de como a missão é uma prioridade do Senhor. Mas eu já queria perguntar para vocês. O que é missões? Precisa olhar para a TV não, tá bom? Pode falar, pode responder uma pergunta. Vamos começar. O que é missões? O que é a missão de Deus? O que é a missão? Um chamado de Deus? Mais alguém? Para dizer a gente o que é missão? O que seria essa missão que a gente sempre fala? Missões. Honrar a palavra de Deus? Levar a palavra de Deus. Mais alguém? Alguém ia falar? E aí, gente? Levar a palavra de Deus. Todo mundo concorda? Ninguém quer trazer mais nenhum ponto, complementar? Ótimo. Então, os pontos que nós temos, um dos primeiros pontos é o que é missões. Porque esse conceito é que nos vai levar a cumprir a missão que Deus tem para nós. Tá certo? E o primeiro texto que a gente sempre lembra quando fala de missões é o quê? A grande comissão. A grande comissão. No final do seu ministério, Jesus ele nos entrega essa missão. A missão de levar a palavra de Deus. E lá em Mateus 24:14 vai dizer o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Começa aí. Será. Deus não está perguntando se vai ser ou se não vai ser. Ele sabe. Será pregado. Como que? Testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Jesus aqui nesse contexto, ele está respondendo a fariseus sobre as últimas coisas que acontecerão antes do fim de todas as coisas. E olha onde a missão está incluída. Para que todas as coisas cheguem ao fim, a missão tem que ser cumprida. Isso serve para a gente entender qual é a importância da missão na nossa vida e para toda a criação do Senhor. O segundo texto que eu queria que a gente lesse é Marcos 16, do 15 ao 16. Algum irmão pode ler, só para não ficar eu falando? Ou na sua Bíblia, ou aqui pelo slide. Pode ficar à vontade. A grande comissão agora aparece em Marcos. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Simples. Algo que todo cristão que foi discipulado, que passou por alguma sala de primeiros passos, que se converteu, que conheceu a Jesus Cristo, passou, porque recebeu desse evangelho. Então, só de receber esse evangelho, nós já somos participativos dessa missão. Veja só que a participação tem duas aí, para a salvação e para condenação. Nem todos que receberem serão salvos, mas todos têm de receber. E a gente vai chegar ao ponto principal desse capítulo 2, que o reverendo Russell Shedd utiliza para mostrar de que a missão é uma prioridade de Deus, que é em Lucas, capítulo 24, versos 46 e verso 47. Queria que todos nós lêssemos juntos, acompanhar com a sua Bíblia, eu vou ler aqui pelo slide. Diz assim a palavra do Senhor.
E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados e de todas as nações, começando de onde? De Jerusalém. E esse é um texto muito importante, por quê? Porque existe uma separação bem clara na Bíblia entre a Antiga Aliança e Nova Aliança. Antigo Testamento e Novo Testamento. Um testamento, ele só se dá início quando alguém morre e deixou um testamento sobre as coisas que deixariam para quem iria receber, certo? Então, o Novo Testamento começa a partir da vida de Cristo. O Antigo Testamento aponta para a vida de Cristo. E o reverendo Russell Shedd vai dizer o quê? Que o Antigo Testamento já está cheio da missão de Deus. Dessa missão que a gente fala no Novo Testamento, ela já está no Antigo Testamento. Porque esse é um dos principais pontos de quem questiona Deus. E quem questiona a igreja vai dizer: e antes de Jesus? Cadê o evangelho antes de Jesus? Cadê as missões antes de Jesus? Então, Jesus só salva depois que ele veio. E toda a humanidade que veio antes de Cristo, para onde é que ela vai? Se Deus ama todo mundo, Deus já devia ter amado antes de Jesus vir. E aí o reverendo Russell Shedd vai usar esse texto para dizer: Deus sempre amou o mundo, mas ele começou salvando Jerusalém. Ele começou escolhendo esse povo para levar o seu nome, até chegar no ponto das missões, como a gente conhece hoje. Mas vamos para uma definição do dicionário para a gente entender um pouquinho o que é missão. Tá bom? Missão é um encargo, uma incumbência e um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo, um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Missão é uma obrigação a executar. Então, a missão de levar o Evangelho de Deus é o propósito da igreja. Se você não sabe por que você foi salvo, aí está uma das razões pela sua salvação. Você faz parte da igreja do Senhor, então o propósito da igreja do Senhor é levar o Evangelho. Isso deveria ser suficiente para que nós entendêssemos por que nós somos salvos. A gente foi salvo para um propósito. Qual é o seu propósito? A gente diz: você tem que descobrir o propósito na sua vida para ela fazer sentido. Qual é o propósito do cristão? O propósito da igreja como conjunto é levar o Evangelho de Deus. Mas aí eu queria fazer uma breve reflexão. Quando eu me pergunto qual é o seu propósito, você realmente lembra disso? Qual foi a última vez que você levou o Evangelho de Deus para alguém? Qual foi a última vez que você orou por um missionário? Qual foi a última vez que você ofertou por um missionário? Qual foi a última vez que você cogitou: vou largar tudo e eu vou ser um missionário? Ou melhor, vou mudar minha vida e eu vou ser um missionário na minha igreja local. Porque, meus irmãos, é muito fácil para qualquer pessoa chegar aqui e dizer: a missão de Deus é essa, é um propósito. Mas se nós não tomarmos essa palavra, pessoalmente, você e Deus, no seu coração, se você não tomar e dizer: isso é para mim. Sabe esse salvo que recebeu o que está dito lá na Bíblia? Sou eu. Sabe essa pessoa que Jesus está dizendo: vá e pregue o Evangelho? Sou eu. Se a gente não se apropriar desses textos no fundo do nosso coração, se a gente não gemer, não chorar por não conseguir levar o Evangelho de Deus, de nada adianta. De nada adianta. Mas eu entendo que a missão, eu vou para a igreja todo domingo, eu faço parte de um grupo de discipulado. Eu vou para o culto de oração na quarta, faço várias coisas.
Mas e o amor pela missão? Quando eu estava refletindo e pensando sobre isso, eu estava pensando em mim. E foi duro. Fazer uma oração e dizer, Senhor, eu não sei se eu estou cumprindo do jeito que a tua palavra me diz. Imagina os apóstolos estarem escutando Jesus diretamente dele. Eu vou dizer, meus irmãos, a gente ouvir isso da Bíblia tem que ter o mesmo poder. Tem que ter o mesmo poder. Tem. Em Marcos 13:10 vai dizer: e é necessário que antes de tudo, de todas as coisas acontecerem para o fim dos tempos, o Evangelho seja pregado a todas as nações. Senão Jesus Cristo não voltará. É difícil. Parece que a igreja está desesperada para isso acontecer. Porque a gente entende, lá em Atos, a gente vai ver a igreja se desfazendo das coisas, achando que Jesus ia voltar. Parece que eles tinham entendido a palavra. O apóstolo Paulo vai ensinar, vai exortar, calma, é tudo no tempo de Deus. Mas eles estavam querendo que isso aqui acontecesse. Porque eles sabiam, e a gente sabe também, é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações da terra, antes de Jesus voltar. Parece que a gente está apressado para isso acontecer, meus irmãos. Parece que quando eu acordo de manhã, minha primeira oração, Senhor, levanta o missionário, ajuda alguém para chegar em todas as nações, para o Senhor voltar. A gente está ansiando por isso, a gente dorme pensando nisso e acorda pensando nisso. Mesmo que a gente não dormir e acorde pensando nisso, qual foi a última vez que a gente pensou nisso? É difícil. Por isso que antes de entrar dentro do texto mesmo, a gente estudar o que o Russell Shedd falou, eu queria que a gente refletisse sobre isso. Sabe por quê? Porque a missão começa aqui. A missão é isso aqui. Cada pessoa aqui recebeu do Evangelho. Cada pessoa aqui creu ou não sei se é alguém visitante, mas creu no Evangelho e está fazendo parte disso daqui. É um discípulo de Jesus. E Jesus diz o quê? Discípulos façam mais discípulos. Quantos anos de crente você tem e quantos discípulos você fez? Tem mais anos de crente ou mais discípulos? Não quer dizer que a gente tem que ficar contando o número. Não é isso que eu quero dizer aqui não. Porque é Deus quem salva. É Deus quem faz esses discípulos também, mas é através de nós. É só para a gente refletir o quanto é que nós temos nos importado com isso, de verdade. Porque o mundo tenta tragar a gente. É trabalho, é conta, é família, é doença, é tristeza, é medo, é angústia. Se a gente for listar problema aqui, todo mundo sabe os seus problemas. E Deus também sabe. Mas parece que o Evangelho, a missão, fica atrás de tudo isso. Parece, no nosso contexto, infelizmente. Debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano, certo. Eu estou falando aqui da nossa responsabilidade. Se Deus é soberano, eu só preciso me preocupar com a minha responsabilidade diante de Deus. Essa reflexão aqui é necessária para que a gente entenda por que Deus prioriza as missões. E aí a gente tem as missões no Novo e no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento não tem uma grande comissão. Não tem. Moisés não disse assim a Israel: Israel, sai daqui de Canaã, vai por todo mundo e prega para todo mundo virar judeu. Não existe um texto desse, como a gente tem no Novo Testamento. O ID, né? A grande comissão. Todo mundo conhece. O texto principal das missões. No Antigo Testamento não tem. Mas e aí então? Como é que eu digo que
Tem missões no Antigo Testamento se não tem um texto desse tão claro para dizer, tão claro para fazer. Meus irmãos, eu vou dizer a vocês que tem. Mas muitas vezes a gente passa por cima. Porque o Antigo Testamento é um pouquinho mais distante, um pouquinho mais difícil de nós mesmos estudarmos. E aí a responsabilidade de quem entendeu o Antigo Testamento? E estudar, e lá botar no texto. Nossa, isso começa em casa. Isso começa em casa. É por isso que a vida é um grande discipulado, de marido para a esposa, para os filhos. Para quando chegar na igreja, a gente amadurecer como irmãos, botar em prática na igreja. A gente acha que é para aprender na igreja e botar em prática em casa. Mas é para a gente aprender em casa, botar em prática na igreja e aprender mais. A gente inverte as coisas. A gente coloca a obrigação na igreja, que é da nossa família. Aí a gente vai, antes de tudo, a gente tem que entender a finalidade da criação. O Russell Shedd vai dizer que se Deus ama todo mundo desde o começo e as missões estão desde o começo, então a gente tem que entender a finalidade da criação. E ele vai elencar 5 pontos para a criação. E por que isso está juntamente priorizado junto das missões, tá certo? Eu queria que cada irmão lesse um dos pontos. Se der para ler, se está muito pequeno. O primeiro ponto, podem ler. O primeiro ponto que o Shedd diz é esse. Deus deseja ter comunhão. Comunhão conosco. E é por isso que ele manda fazer tantos discípulos. E é por isso que tem 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Não tem 8 bilhões de pessoas no mundo para ir para o inferno. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo para ter comunhão com Deus. O homem não foi criado para ir para o inferno. A gente vai, mas é por causa do nosso pecado. Deus criou o homem com qual finalidade que ele criou Adão e Eva? Sem pecado. Simplesmente ter comunhão com eles no jardim. Simplesmente estar perto do homem, perto da criação. E ele cria tudo e fala, tudo é bom. Mas quando ele cria o homem, ele diz o quê? É muito bom. É muito bom. E ele não queria que o homem ficasse só. Ele criou a mulher e ele criou a mulher para quê? Para ter filhos. Para ter filhos. Ter filhos é ter comunhão com Deus também. Então, Deus quer ter comunhão com todas as pessoas. A gente está levando essa comunhão às pessoas? Vamos pensar. Segundo ponto. Pode ler, quem quiser. Pronto. Em 1 Timóteo 1,11, algum irmão pode abrir, por favor, para a gente deixar bem dinâmico. 1 Timóteo 1,11 vai dizer, bendito. E essa palavra no grego quer dizer Macários, que é a mesma palavra das bem-aventuranças. Bem-aventurado, lá no Sermão do Monte, todas as bem-aventuranças. Bem-aventurado, uma das traduções é mais do que feliz. Então seria feliz como Deus quer que a gente seja feliz, trazendo para o nosso contexto. Pode ler. Bendito o quê? O qual foi encarregado do Evangelho de Deus. Bendito. Felizes são aqueles que têm que levar o Evangelho. É por isso que o cristão tem muito de ser feliz, alegre. Eu conheço a Deus. Quer dizer que eu nunca vou ficar triste? Não. Mas quer dizer que Deus nos torna felizes. A razão da nossa felicidade é Deus. O nome de Deus ser glorificado. E algumas pessoas falam, ser feliz é diferente de ser alegre. Tem gente que separa assim, é para fins didáticos, né? Ser alegre é saber que a minha salvação está em Deus e que eu posso ficar triste em algum momento. Mas eu nunca vou deixar de ser alegre em Deus, de ter contentamento em Deus. E é aí que a gente amadurece como cristão, porque as dificuldades vêm, a gente cai, a gente fica triste, a gente peca. Mas a gente tem que estar alegre em Deus. Alegre em Deus. Na vida e na morte. Que a gente tem a certeza que vai ficar triste em algum momento.
mas a nossa alegria em Deus jamais deve passar. A tristeza jamais deve ser maior do que o Evangelho e a vida de Jesus na cruz. Terceiro ponto, vamos lá. Ótimo, criou a terra para mostrar o seu amor. E aí vem aquele problema que todo filósofo fala, é um problema filosófico, não teológico, que é, se Deus amou todo mundo, Deus amou tanto que fez uma criação e nos colocou nela para ficar juntinho da gente. Por que é que o mal existe? Por que é que a serpente, Satanás, estava lá no Éden para enganar a mulher, se Deus sabe de todas as coisas? Mas Deus não é amor? Aí chega o cristão e vai dizer, meu querido, a Bíblia não responde. Fique satisfeito com isso. É aí que vem a fé. Você crê em Deus, você crê em Jesus? A gente não tem resposta para tudo. E a fé é isso. É crer em Deus mesmo sem todas as respostas. Mesmo sem todas as respostas. Ah não, mas eu só vou crer em Deus se Ele me responder todas as minhas dúvidas. Jesus nunca se comprometeu com isso. Jesus nunca prometeu isso a nenhum discípulo, nenhum. Ele disse, eu vou morrer por você, eu vou pagar os seus pecados. Quando eu voltar, você vai entender tudo. Você me segue? Você se nega e me segue? E é aí que vem a fé. É por isso que não é tudo comprovado. Se tudo for provado, não é fé. Tem que ter uma lacuna para que a fé ela possa crescer e reinar na nossa vida. Se tudo for respondido, não há fé. E a salvação é pela fé. Deus nunca se propôs a isso. Deus sempre se propôs a nos amar. Você tem fé? Pronto? Ok. Vamos lá. Ponto número 4. Erros técnicos, né? Quem sabe faz ao vivo aí, como diria o Faustão. Tá bom? E aí eu queria que o irmão abrisse em Efésios 1:6 e o outro irmão em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, tá? Para a gente entender um pouco mais da finalidade da criação. Efésios 1:6 e 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Para o louvor da sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente o amado. Próximo versículo, 2 Coríntios 4:15. Alguém? Então, por meio da criação, Cristo é glorificado. Quando somos gerados, quando Jesus Cristo é gerado e nós somos criados, Deus é glorificado. A criação de algo, por si só, glorifica a Deus. O seu chefe vai dizer que toda a criação ela glorifica a Deus só por ser criada. Só por existir, Deus já é glorificado. E geralmente a gente remete a glorificação de Deus as coisas funcionarem, né? Ah, meu coração está batendo, eu estou respirando, então isso glorifica a Deus. Mas só do fato da existência já está aqui, concreta, isso já glorifica ao Senhor. E o quinto ponto é que Deus criou o mundo para compartilhar a sua santidade. Em Levítico 11:44 vai dizer, vocês serão santos porque eu sou santo. Então, para a gente entender como Deus ele traz a sua missão, ele se revela desde o Antigo Testamento a todo mundo, não somente aos judeus, tem todos esses 5 pontos aí, de acordo com o seu chat. A finalidade da criação. Se nós compreendemos a finalidade da criação,
nós já compreendemos que Deus se revela antes de Jesus Cristo encarnar, nascer de uma mulher, viver 33 anos e morrer. Deus já se revelou antes, pela sua criação, certo? Tanto que no episódio de Melquisedeque, a Bíblia vai narrar, se eu não me engano, é Gênesis 11. Eu não coloquei aí a referência, tá? Onde Abraão se encontra com Melquisedeque. E a Bíblia vai dizer que ele é o quê? O sacerdote do Deus Altíssimo. Aí a gente fica na nossa reflexão. Como é que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, se nem Moisés tinha nascido ainda? Porque foi a religião judaica que consagrou a sacerdotes, o sumo sacerdote. Como é que Melquisedeque, antes de Moisés, já era um sacerdote do Deus Altíssimo? Onde é que tem esse sacerdócio? Onde é que tem esse povo? Enfim, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. O que nós sabemos, que está revelado no livro de Hebreus, é que ele era uma tipologia de Cristo, um tipo de Cristo, que apareceu no Antigo. Oi, som. Então, Melquisedeque, quando ele se apresenta como sacerdote, antes do sacerdote existir. Algumas pessoas creem que Deus já havia se revelado para outros povos, antes do Antigo Testamento ser feito, que esses povos criam em Deus, tinham um sacerdote, do jeito que Deus revelou. E não foi registrado para nós na Bíblia. Mas o que a gente sabe é que essa pessoa era um sacerdote de Deus e existia antes mesmo da lei. Então alguém já sabia de Deus. Alguém já estava louvando a Deus. Alguém já estava se relacionando com o Senhor. Vamos lá. Aí a gente volta para o Antigo Testamento. E a gente vai ter três exemplos de como Deus já havia preparado o seu evangelho a se revelar para o povo em toda a criação. Eu queria que a gente fosse junto. Lá em Gênesis 12. Gênesis 12, dos versos 1 ao 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Se tu bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Benditas todas as famílias da terra. Esse texto aqui é muito rico, meus irmãos. Fala de fé, fala do homem que é falho, fala de bênçãos que Deus dá, fala como Deus age através dos homens, mas o ponto principal aqui é de que Abraão teria que ser bênção. E bênção para quem? Para os outros. Para as nações. E quando aqui está escrito, aqui não fala, você vai ser bendito por todas as famílias dos judeus. Você vai ser bendito a todas as famílias da terra. O cristão é uma bênção para o mundo. O mundo precisa do evangelho. Todo mundo, o que crê e o que não crê. O cristão é bênção para todos. E Deus já sabia disso. Deus fala com Abraão pensando em ser bênção para quem? Para a terra, todas as pessoas. Segundo exemplo, lá no final de Gênesis, último capítulo, Gênesis 50. Versículos 15 a 21. O segundo exemplo é José do Egito. Diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram a José, teu pai, e ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos,
e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe as transgressões dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e lhe disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para o fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei os outros e a vossos filhos. E assim consolou o coração. O segundo ponto é de José. José poderia ter dito: não, só eu sou servo de Deus. Vocês me mataram, vocês me venderam para matar, mas não, vocês vão ser bênçãos. Seus filhos vão ser bênçãos. Vocês vão alcançar esses outros povos. Vocês vão se multiplicar. José entendeu o que Deus falou para Abraão. José entendeu. E o terceiro exemplo é Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 4. Do 5 ao 8. Diz assim: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, que passais a possuir, guardai-os e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses que tenham chegados assim como o Senhor nosso Deus, toda vez que o invocamos. Perdão, meus irmãos, deixa eu ler na... não, isso mesmo. Pronto. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje eu vos proponho. Então, Moisés, ele traz outro exemplo de como Deus, ele dá um coração missionário ao Antigo Testamento. Ele manda com que todos os homens cumpram os estatutos e os juízos do Senhor por meio de onde? Da terra que eles possuem, de Canaã. Então, qual era a missão? Serem como Deus é em Canaã. E assim eles alcançariam toda a terra. Porém, tem um ponto aí, em Gênesis 18, que alguns teólogos tratam como o coração do evangelismo no Antigo Testamento. Vai dizer o quê? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. Aí Deus vai dizer: porque eu escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois deles, a quem a justiça e o juízo, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que te falam ao seu respeito. O que é que o Xuxai está dizendo aqui? Deus separou um povo, separou a terra daquele povo, para aquele povo ser como Deus, e a partir dali abençoar todas as nações da terra. No Antigo Testamento, o plano de Deus era se revelar a todas as nações da terra por meio de quem? Israel. Canaã. Mas isso aconteceu? Não. Mais ou menos, na verdade. Tá? Aconteceu, mas não da maneira que deveria ser. O pecado entrou em Israel, Israel foi dominada, Israel foi destruída. 2 vezes. Uma pela Assíria e outra pela Babilônia. Super conhecidos os cativeiros que aconteceram lá. Israel foi devastado. E sabe por que Israel foi devastado? Para que Deus tirasse aquele povo de Canaã e levasse para as outras nações. O povo de Israel foi arrancado de Canaã, jogado em outras nações.
e ficou 40 anos lá. Não voltou para Israel. Aquele povo não queria sair de Canaã. Aquele povo não queria abençoar as outras nações. Mas o propósito de Deus se cumpre, independente de qualquer coisa. Então, a Síria vem e destrói Israel. E a parte de cima de Israel, o reino do norte, é destruído. Israel tinha 12 tribos. E Israel, depois que Abraão morre, ela se separa completamente. 11 tribos e meia fica separado do reino do norte, e o reino do sul fica uma tribo e meia. E aí, quando a Síria vem, ela destrói essas 11 tribos e meia que estavam em cima. Fica só embaixo. Fica só a parte de Jerusalém, onde está o templo. Onde está o templo de Salomão. Quando a Babilônia vem, que só tem Jerusalém, aquela pequena tribo, a Babilônia vem, destrói tudo, destrói o templo, leva a arca do Senhor de lá. Ou seja, a arca do Senhor não estava mais em Israel, então Deus não estava mais lá. A presença de Deus não estava mais em Israel. E ela foi para onde? Ninguém nunca mais achou a arca da aliança. O povo é levado para a Babilônia. Temos a história de Daniel lá. Jeremias ficou, inclusive foi contemporâneo a Daniel. Jeremias não foi para a Babilônia, morreu ainda em Israel. Ficaram algumas pessoas. E Jeremias escreve uma carta para aquele povo dizendo: fiquem aí, vocês vão ficar 40 anos aí. Tinham profetas falsos lá dizendo: não, a gente vai voltar já já, estou profetizando. Aí Jeremias manda a carta dizendo: não vai voltar ninguém, vai ficar todo mundo aí. Fiquem aí, tomem as mulheres, façam famílias, louvem a Deus, se virem aí. Se virem aí. E o povo fica revoltado. Mas isso acontece. 40 anos depois, Babilônia é derrubada, Dário assume, a Pérsia domina tudo, e Deus usa esse terceiro domínio para conceder Israel de volta. Israel volta para Canaã. Mas não volta todo mundo. Esdras e Neemias voltam, restituem o povo lá, levantam as muralhas, levantam o segundo templo, tanto que eles falam: agora da segunda casa será maior que a da primeira. É por causa dessa volta. Eles começam a constituir um cânon do Antigo Testamento. A Bíblia, o Antigo Testamento, começa a ser escrito nessa volta da Babilônia. Mas passaram 40 anos. E aí tiveram muita gente que nasceu lá, aí falou assim: pai, mãe, vocês podem voltar. Eu nunca vi Israel, eu nunca vi Canaã, mas eu conhecia a Deus aqui. Eles louvavam a Deus lá. Eles tinham sinagogas. Começaram a criar sinagogas. Da época de Jesus, começa lá na Babilônia. Eles não tinham mais tempo. Se reuniam em sinagogas para orar e louvar a Deus. Fala: pode voltar que eu vou ficar. Metade do povo volta, metade do povo fica. E o povo fica com a mensagem de Deus. E esse povo se espalha. Como ótimos comerciantes. É por isso que judeu é conhecido por fazer dinheiro hoje em dia. Porque esse povo se espalhou nessa diáspora. E esse povo nunca volta. Mas o Deus de Israel, o Deus dos judeus, chegou às outras nações. E no Novo Testamento, quando Paulo chega lá, Paulo vai... Qual é o primeiro lugar onde Paulo vai quando chega em Éfeso? Quando chega em Corinto? Quando chega na região da Galácia? Ele vai aonde? Na sinagoga. E de onde é que saiu essa sinagoga? Só tinha sinagoga para os judeus. Os judeus que não voltaram para Israel foram para esses lugares, fizeram as sinagogas. E Paulo vai levar o evangelho para esses judeus que ficaram fora de Israel. Esses judeus recebem o evangelho e fazem igrejas. Esse era o plano de Deus. Israel cumpriu? Não, mas Deus cumpriu. Deus cumpriu. Nada foge da soberania do Senhor. E chegou a nós hoje. Porque Paulo escreveu cartas àquelas igrejas de judeus que saíram das sinagogas. Deus sempre esteve no controle. Sempre. Sempre. O evangelho de Deus sempre foi planejado para ser pregado. Sempre. Independente da nossa falha, independente do nosso acerto, o evangelho de Deus será pregado. O reino de Deus virá. E Deus será soberano. Ele jamais saiu do trono. Ele jamais saiu do poder. Sua soberania nunca se extinguiu. E chegou a nós o evangelho. Em Campina Grande, na Paraíba. Olha o tanto de tempo que passou para chegar uma Bíblia em você, ou para o seu pai ou sua mãe pregar o evangelho para você. E você vir para cá. Em 2024.
10 de novembro. Deus planejou isso. Faz parte da missão que a gente acabou de ler aqui. Faz parte. E a gente tem a Bíblia em mãos. A gente não é perseguido. A Bíblia é levada a sério ainda no Brasil. A gente tem um monte de igreja. Até quando? Até quando? A gente não sabe. Até quando a gente vai poder ler a Bíblia livremente? A gente não sabe. A gente não sabe. Vou conjecturar um pouquinho. Vamos dizer que daqui a 1000 anos, Jesus não tenha voltado ainda. Daqui a 1000 anos, as coisas mudem. Como é que a nossa geração vai ser lembrada? Se não puder mais lerem a Bíblia lá. Eita, aquele povo antigamente tinha a Bíblia e tal. Será que foi a geração marcada por missões? A geração marcada por um evangelho fervoroso? A geração marcada por amor a Deus? A geração marcada pela palavra de Deus? Será que Deus tem esse plano para nós? Porque tem gente no mundo hoje que não tem acesso à Bíblia. Tem um pedacinho, um fiapo de Bíblia. E Deus age, Deus salva lá. Como é que vai ser no futuro? Ele não sabe. Mas Deus separou essa época para a gente. Para a gente. Fazer missões. Para a gente cumprir esse propósito. E a gente pode fazer. A gente pode. Vamos continuar. Israel não cumpriu a missão. Mas Deus nunca deixou de pensar nos gentios. Tem uma citação aí que fala um pouco sobre como era o tabernáculo no Antigo Testamento. Por quê? O seu chat vai fazer uma comparação entre o nosso país e Israel. Israel era o país que devia ter a missão de levar o evangelho, a mensagem de Deus para o mundo. Agora pense se fosse o Brasil. Eles deixaram os gentios fora do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, na época de Moisés. Mas quando fizeram o templo, tinha um espaço para o gentio no templo. É chamado de Pátio dos Gentios. Eles tinham espaço para quem não era judeu entrar lá e participar da adoração no pátio. Não podia entrar muito, só judeu. Mas no pátio, gentios podiam ficar. Aí, em Isaías 49, do 5 ao 7, algum irmão pode pegar, por favor? Eu vou ler o 56,3 por enquanto. Diz assim: que nenhum estrangeiro se disponha a unir-se ao Senhor e venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. No Antigo Testamento, Deus falando através do profeta Isaías, está dizendo o quê? Que estrangeiros viriam a unir-se com seus povos, com seu povo. Tem gente que diz: não, no Antigo Testamento salvação é só para o judeu. Não é. A salvação do Antigo Testamento é para todo aquele que crê em Deus. Deus Pai. Isaías 49, do 5 ao 7. Olha só, como é forte, meu. Exortação a Israel e que deve ser a nós também. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, que é desprezado e aborrecido das nações, o servo dos tiranos. A salvação de Deus é para chegar aos gentios. Deus escolheu Canaã, povo de Israel, os judeus, para chegar nos gentios, para ser luz aos gentios. Essa é a mesma razão que Deus escolheu você. Você é gentil, você não é judeu não, viu? Mas Deus escolheu você para ser luz para quem não crê em Cristo. Essa é a mesma razão. E aí, em 1 Pedro, a gente não vai precisar ler todo esse texto aqui, mas Pedro cita como os anjos, eles admiram
o ministério da pregação da palavra de Deus. É como se os anjos ansiassem por pegar a palavra. E sabe quem é que vai pregar a palavra? Sabe quem é que prega a palavra? Nós. Gente, até os anjos, criaturas celestiais, que têm comunhão com Deus, admiram, observam. No finalzinho ali do versículo 2, coisas que até os anjos anseiam observar. Os anjos anseiam observar todas as nações sendo evangelizadas e a volta de Cristo acontecer. Até os anjos anseiam por isso. E nós? E nós? E nós como nação? Entendemos a missão? Quanto é que investimos na missão? Quanto nos entregamos a Deus? É muito? É pouco? E essa é uma avaliação difícil de fazer, porque a gente é a igreja local. Não é como se, não, agora vamos parar. Liga aí para todos os líderes de igreja, ó. Vamos virar tudo missionário. Não, não é essa a ideia. A gente tem que fazer uma reflexão no nosso coração. Como irmãos. Igreja Presbiteriana do Catolé, o Brasil. Nós entendemos a missão e a gente tem dados muito interessantes sobre isso. Eu queria que a gente refletisse um pouco nesses dados para entender de fato se a gente entende o quão a missão é preciosa para Deus. Depois de tudo isso que a gente viu desde o começo, Deus criou o mundo para que ele fosse conhecido. E ele não é conhecido em todo mundo. Nós temos a missão de levar ele a ser conhecido. Essa imagem ficou bem escura, né? Ali, não sei se vai dar para ver aí. Vou aqui para frente. Não sei se eu posso quebrar esse protocolo, mas eu vou quebrar. Perdão aí. Ó. Primeiro ponto, povos alcançados. Número de povos que nós temos, tá bom? 6.950 povos foram alcançados. Povos minimamente alcançados. Povos minimamente alcançados aqui pelo menos tem uma parte da Bíblia, tá certo? 2.987. Então, mais ou menos, tá? Aí, povos não alcançados. 7.076. É maior do que os povos alcançados. Jesus morreu 2.000 anos atrás. Vamos pensar sobre isso. População. 3,5 bilhões de povos alcançados. Povos não alcançados. 3 bilhões. Vocês lembram do texto que a gente leu? Que todos os povos têm que ser alcançados até Jesus voltar? A gente tem uma média de que até 2050 vai ter 10 bilhões de pessoas na Terra. A missão está aumentando. As pessoas que Deus tem para salvar estão chegando ainda. A gente vai dar conta dessa missão. Aí temos em porcentagem, população dos povos alcançados, 46,9%. Povos não alcançados na Terra, 42% da Terra não foi alcançada. Não sabe quem é Jesus. Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar de Jesus. A gente acha que é igual no Brasil. Chega em todo canto, tem uma cruz, tem um texto, tem uma imagem de Jesus. Ah, Jesus, sei quem. Quase a metade do mundo não sabe. Talvez já tenha ouvido falar, mas não sabe que Jesus é Deus. Quantos missionários nós temos? 309 mil. Quantos bilhões já foram alcançados? 3,5 bilhões. Bilhões. Nós temos 309 mil missionários. De 3 bilhões de pessoas. Intrigante, né? Intrigante. Mas tem dados que chocam ainda mais. Existem 900 igrejas para cada povo não alcançado. Não é para cada pessoa, não. É para cada povo, tá? Para cada nação não alcançada. Cada país povoado tem 900 igrejas. Existem 89 mil cristãos evangélicos para cada povo não alcançado. Vamos lá.
a igreja dispõe de mais de 3.000 vezes recursos humanos necessários e 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para cumprir a grande comissão. Eu não coloquei os números aí porque era muito zero aí, então a gente não precisava ver, mas falta dinheiro? Falta recurso? Falta amor. Evangélicos poderiam plantar uma igreja em cada um dos 7.076 povos não alcançados com apenas 0,03% da sua renda. E cada um desce R$1. Cada um. O evangélico brasileiro de classe média investe menos de 30 centavos por mês. 30 centavos. Para alcançar povos não alcançados. 30 centavos. Mas a gente ama a missão. A gente ama os povos. R$ 94% dos brasileiros gastam em média R$ 77,30 por mês em café fora de casa. Se esta tendência for seguida pelos evangélicos, nós gastamos 257 vezes mais em café do que em projetos para alcançar povos não alcançados. Café. O reino precisa de missionários. O mundo precisa de missionários. Mas nós amamos o mundo? Nós amamos a Deus? Nós ajuntamos tesouros na terra? É duro. Onde é que está o nosso coração? Esses dados não são só números. Eles mostram o nosso perfil. Se daqui a 1000 anos Jesus não voltar, quando olharem para a nossa geração, vão falar o que da nossa geração? A geração que gasta mais em café do que oferta para missionários. A geração que dá 30 centavos por mês para missionários. E esse é o ministério que os anjos admiram. E nós? Nós admiramos de fato? Nós amamos a Deus de fato? Nós cumprimos a grande comissão de fato? A começar de mim. Eu estou falando isso com uma dor no meu coração muito grande. Porque eu não posso exortar ninguém. Eu não sou melhor do que vocês. Mas nós precisamos mudar. Parece que a gente está seguindo o mundo. A gente fala isso tanto. Não siga o mundo, não. Muda o seu jeito de agir, muda o seu jeito de pensar. Mas na hora de chegar no bolso aqui, ó. No bolso. Na hora de dizer, eu vou. Eu sou o primeiro aí. Quem quer ir para um lugar difícil? Quem vai? Mas, ó, não tem muito para receber, não. E vou, não. Meu trabalho aqui está muito bom.
Recebo bem. Não vou passar perrengue. Tá pensando no céu ou tá pensando na terra? Meus irmãos, a gente pensa muito nessa terra. A gente acha que Jesus não vai voltar. A gente vive como se Jesus não fosse voltar. Mas ele vai voltar. E a gente não pode perder a fé nisso. Como é que eu digo que eu vivo a minha fé se eu nego o chamado de Deus? Se eu nego o chamado de Deus. Ah, olha a vida de Ronaldo de Lidora, como ela é linda. Certo? E a nossa vida? Ronaldo de Lidora é um homem como nós. Os homens da Bíblia eram homens como nós. Mas não. Nunca vou ser eu. Nunca tá bom. Sempre é muito difícil. A gente ama o dinheiro. A gente ama nossas propriedades, o carro, a casa, tudo. A igreja. Nós amamos mais coisas do que a Deus. E nós estamos seguindo o curso do mundo. Nesse sentido. É vergonhoso. Deve doer. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E nós? É por isso que esse servo de Cristo é tão difícil. A nossa maior luta é não viver como o mundo, é não ser tragado pela rotina. Pela rotina. De trabalhar, comer, dormir. Trabalhar, comer, dormir. Trabalhar, comer, dormir. Discipular a família já é difícil. Quem é pai, quem é mãe, vai entender aqui. Discipular a família é difícil. Eu não sou pai, eu não sou mãe, eu sei como é. Só vendo meus irmãos. Só vendo meus irmãos. É escola, é faculdade, é trabalho. E o desejo vai ficando mais... Eita, não, é muito trabalho. Comecei a trabalhar, não vou não. Comecei a estudar, tal coisa, não vou não. Vou passar no concurso. Fazer um mestrado, fazer um doutorado. E Deus? Deus, ele tem lugar para você aí. Mas o quanto é que você investe? Paulo, em 2 Coríntios, ele fala... 1 Coríntios, e Efésios também, vai dizer, se você trabalha para quê? Para dar ao outro, para dar para quem não tem, para ajudar. Você não trabalha para juntar tesouro na terra. Nós não trabalhamos, a gente não ganha dinheiro para juntar. A gente não ganha dinheiro para juntar. Não estou dizendo que a gente não tem que ter estabilidade, plano, família. Tem que ser maduro para entender isso. Mas quanto é que a gente dá para o reino de Deus, para os missionários? Deus ama a missão, mas a gente ama a missão? Não tem curso para isso, para amar a missão. Não tem curso para amar a missão. Tem um curso que a gente faz para amar a missão. É vida, é discipulado. É vida na igreja. Mas a gente está vivendo aonde? Em qual lugar nós estamos vivendo? Enfim, eu queria finalizar que a gente fizesse uma oração. Cada um por si. E depois que a gente orasse pela igreja, pelas missões, pelo plano de Deus. Que o reino venha. Que o reino venha. A gente tem anseio pelo reino vir. A gente anseia que o nosso coração queime para o reino vir. E não para aumentar o meu salário somente. Que aumente o salário, mas que se oferte mais para os missionários. Que a gente possa incentivar a ser missionários mesmo. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Pastor, aquele que morreu por nós numa cruz, para nos salvar, nos adotar, nos santificar e nos glorificar com Deus, aquele que provê e que sustenta, aquele que ama e que cuida. Aquele, ó Pai, que nos trouxe aqui, Senhor, para ler da palavra, para aprender da palavra, para estudar, Senhor Jesus, para aprendermos, ó Pai, quem o Senhor é. Senhor Deus, que nós possamos ser luz nesse mundo, luz para as nações como o Senhor deseja, Pai. Que a Tua vontade seja cumprida, Senhor, e que o amor pelas vidas seja verdadeiro, o amor por Ti, ó Deus. Pai, que nós amemos a Ti verdadeiramente a ponto de nos negarmos, Senhor, de viver o Teu Evangelho, de viver a Tua palavra, de entender como, Pai, o pecado é duro, Senhor, como nos afasta de Ti, ó Pai. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Não nos deixe ser tragados, ó Pai, por Satanás, pelas mentiras, pelos principados e potestades, pois a nossa luta não é carnal, Senhor. A nossa luta não é carnal, ó Pai, não é física, Senhor. A nossa luta é espiritual, é para salvar almas, Pai. É para que o Teu reino venha, Senhor. É para que o Teu evangelho seja pregado, ó Pai. E quem nos separará do Teu amor? Quem nos separará do Teu amor, Senhor? Quem nos separará do sangue do Teu Filho, que morreu naquela cruz e que nos salvou? Nada. Nada nem ninguém pode nos separar, ó Pai, de Ti, Jesus. Então ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis, a Te amar, a compreender a missão de Deus. Se a Tua igreja não compreender a missão, ó Pai, se achamos que é algo superficial, que é algo que está além dos nossos esforços, Senhor, ensina-nos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, frutifica em nosso coração o amor pela palavra, o amor pelas vidas, o amor pelo nosso Senhor, que em nenhum momento caiu, em tudo foi tentado, mas que obedientemente morreu em silêncio naquela cruz, com o propósito de que o Teu evangelho fosse pregado, que nos mandou ir e fazer discípulos. Que o desejo de ir, Senhor, queime no nosso coração. Que o desejo de fazer discípulos queime no nosso coração, Senhor. Que o desejo de ofertar e de nos tornar os missionários onde quer que estejamos, na nossa casa, no trabalho, mas que nessas nações que não foram alcançadas, 42% do mundo, ó Pai, que nosso coração deseja querer ir, para que todas as coisas sejam cumpridas e que ansiemos. Senhor Jesus, volta. Senhor Jesus, retorna, traz o Teu reino a nós, para que toda boca confesse, para que todo joelho se dobre, para que todo olho veja que só o Senhor Jesus é Deus, e nós cremos que Tu irás voltar, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a amar essa missão, a amar o Teu evangelho, a amar o Teu reino. Santifica-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.